Primeiramente, quero aqui saudar a todos com boa noite, cumprimentar todos os vereadores na pessoa do presidente da mesa, o vereador Bel Oliveira, cumprimentar todos os alunos que se fazem aqui presentes nessa noite de aula de cidadania, mas principalmente cumprimentar os professores da escola a qual eu também faço parte e que estudei durante 11 anos, e ao mesmo tempo parabenizar a mesma, a escola, na pessoa dos professores e dos alunos, por estar hoje proporcionando esse momento, que é um momento daqueles que marca a história da gente enquanto cidadão, e enquanto professor, enquanto pessoa que quer uma sociedade melhor. Como vocês perceberam, as falas dos colegas vereadores que me antecederam, apesar do problema que está sendo discutido aqui, ou do problema que trouxe a escola e os cidadãos para cá hoje foi a violência, mas todo mundo citou muito a questão da vulnerabilidade familiar, todo mundo citou muito a questão da educação, todo mundo citou muito a questão das problemáticas sociais. E em toda e qualquer reunião que nós façamos, ou que por aí aconteça, conferência, audiência pública, para discutir os problemas sociais, todas as conclusões a respeito dos problemas sociais, ambientais, todos e quaisquer problemas, nós vamos ter uma resposta. A única forma de resolver estes problemas é a educação. Mas a educação, ela possui um conceito muito amplo. E que é educação? Afinal de contas, o que é educação? O que é essa educação que é a mola mestra para resolver toda essa problemática social que nós, seres humanos, temos proporcionado e ao mesmo tempo vivido? E a gente sabe que a educação é muito ampla, mas primordialmente, como falou alguns colegas que me antecederam, ela começa dentro do seio familiar. É lá onde nasce, onde é oportunizado o primeiro ambiente social para que a pessoa se constitua uma pessoa com valores, uma pessoa estruturada, uma pessoa equilibrada. Depois dessa oportunidade de estrutura familiar que o ser humano tem, ele chega à escola e lá ele vai aprender a educação sistemática. Vai ser oportunizada a ele a educação sistemática, é a educação que vai lhe proporcionar habilidades, competências, enfim, a construção do conhecimento necessário para aprimorar essa educação doméstica e assim ele galgar sucesso na sua vida social como um todo, profissional, enfim. E aí o professor Orestes, que representou aqui na leitura a escola, os alunos, a sociedade como um todo, trouxe no final do texto um fragmento do Bertold Brecht, salvo engano, que deixa nas entrelinhas esse conceito de permissividade que nós cidadãos, que nós sociedades temos nos comportado diante dos problemas que nos afetam todos os dias e que muitas vezes a gente acha que não é nosso. E aí eu lembro de um texto muito mais simples, porque eu gosto de ler os textos com mais fábulas, que fala da história da serpente, que na realidade não é nem da serpente, é do rato. Quando numa casa é comprada uma ratoeira, e ele sai desesperado quando ele vê aquela ratoeira chegando na casa, sendo armada, e procura a galinha, e a galinha diz que não tem nada para fazer, porque não tem nada a ver com a ratoeira, e ele desesperado corre atrás do porco, e o porco fala a mesma coisa, ele corre atrás da vaca, e a vaca fala a mesma coisa, e ele desesperado sem saber o que fazer, se afugenta do local, e à noite a ratoeira bate, a dona da casa vai buscar, vai desarmá-la, e recebe a picada de uma serpente, que foi capturada pela ratoeira, e assim a dona da casa fica doente, e alguns dias depois o seu esposo mata a galinha para ela comer a canja, que ela fica febria. Algumas semanas depois, algumas pessoas vão visitar, e o seu esposo mata o porco para oferecer o almoço àqueles visitantes. E algum tempo depois ela falece, e como o enterro possui muita gente, muitos foram ao enterro, ele mata a vaca, para assim alimentar todas aquelas pessoas que foram se solidarizar com ele. Então essa mensagem, ela traz, mais ou menos como o Bertold Brecht, mas de maneira muito mais simplória e até aprofundada, a reflexão do quanto nós, como sociedade, temos sido permissivos ao achar que um problema que está acontecendo com um vizinho não é nosso, que um problema que está acontecendo com uma família que mora na Cidade Nova ou no Cruzeiro não é nosso, porque a gente mora em outro lugar, que um problema que está acontecendo com alguém que mora na cidade grande não é nosso. E na realidade todos esses problemas vão chegar até a gente, uma hora ou outra, com certeza ele vai chegar. E a gente tem assistido na nossa cidade sinais drásticos
intensos e latentes de violência, e a gente tem se comportado muito passivamente diante disso, muito passivamente. E aí, quando se pergunta dessa educação, que a família muitas vezes vulnerável não constrói o seu seio familiar, e ele chega e se reflete na escola, porque a escola abarca, a escola sustenta, a escola tenta resolver, e aí todo mundo às vezes começa a apontar para a escola, dizer que a escola não ensina, que a escola não presta, mas não é. É porque muitas vezes a escola não consegue suportar o professor como seu militante principal, como seu agente principal, não consegue suportar. E isso é tão evidente que hoje, se for feita uma pesquisa nos sistemas de ensino municipal e estadual, vocês vão ver que muitos professores estão doentes. Muitos são os professores que estão hoje com vários laudos médicos que não podem mais ensinar, justamente por receber nessa dinâmica de trabalho toda essa pressão social que se junta na escola todos os dias e que ele não consegue, porque é muita coisa para alguém suportar. E a gente hoje percebe que a Escola Áurea está mais uma vez de parabéns, como aqui parabenizei semana passada, por ter oportunizado o evento lá no Oswaldo Salles, que falava também de outro problema, que era o problema do meio ambiente. E a escola, apesar de muitas vezes ser aclamada pela sala de aula, é importante quando ela faz isso, quando ela rompe as paredes da sala de aula e vem para esses locais oportunizar todos os estudantes que estão aqui hoje em saber que você não estuda só para arrumar um emprego, você estuda para entender tudo o que está acontecendo, para que você seja cidadão ativo para conter esses problemas. E a Escola Áurea hoje, mais uma vez, dá uma comprovação do quanto ela foi, do quanto ela é importante para a sociedade esplanadense, nos professores que passaram, nos professores que estão e nos que virão, porque o Áurea não pode sair desse protagonismo, porque ai de nós que não fosse o Áurea inaugurar. Então, por isso eu parabenizo aos alunos que aqui estão, espero que todos eles saiam daqui hoje com essa aula, com esse conhecimento acima de tudo, em saber que a sociedade não pode ter heróis, porque quando a sociedade tem heróis, ela fica passiva, e nós não temos heróis. Os heróis do gibi, os heróis dos quadrinhos, eles são heróis da ficção. Nós precisamos de pessoas, cada um assumindo a sua responsabilidade, cada um fazendo por onde esses problemas não ocorram, que a gente percebe que o próprio ser humano cria demandas para ele se sacrificar, para ele sofrer, para ele ter para outros terem que correr atrás. Então hoje a gente fica aqui com essa lição, porque hoje nós estamos tendo aqui uma aula, uma reunião para debater um problema, mas o importante não é só debater. E aí eu lembro de outra fábula, da fábula da Assembleia dos Ratos, quando eles se reúnem para resolver um problema de um gato que chegou lá para comer eles. E aí no final da sala lá alguém levanta a mão, já sei o que nós vamos fazer. Nós vamos colocar um chocalho no pescoço do gato e quando ele chega perto chocalhando a gente corre. E aí foi aquela alegria imensurável, todo mundo pulou, jogou as cadeiras, subiu e desceu. E um rato muito mais experiente levantou a sua muleta no final da sala e todo mundo ficou calado para escutar e falou: quem vai colocar o chocalho no pescoço do gato? E aí todo mundo ficou triste. E o que é interessante hoje aqui é isso. É nós sabermos que todos nós temos que se unir para colocar o chocalho no pescoço do gato. Então o propósito de hoje é esse, não é só debater o problema, não é só trazer ele à tona, é saber que ele existe e que nós temos que dar todos os dias uma contribuição para que ele seja amenizado e que, se for o caso, erradicado. Então, a aula de hoje, não tenho mais isso como uma sessão, tenho como aula, nos oportuniza esse conhecimento, mas, sobretudo, nos dá essa responsabilidade de fazermos essa transformação. E aí eu trago aqui uma música, um trecho de uma música para finalizar o meu pronunciamento, que eu tenho como hino. Eu tenho como hino, a PLB de Aporá usa muito nos seus eventos, usou muito nos seus eventos. E ela traz assim uma mensagem que para mim é como um hino, até porque, como bem falou o professor Joel, o vereador Joel, que está, mas que é professor de formação como eu sou professor de formação e de gosto, eu gosto de ser professor. É a música Anjo da Guarda, do Desi Brandão, que tem vários trechos interessantes, mas tem um que é muito importante, que eu vou usá-lo para finalizar o meu pronunciamento, que diz assim: na sala de aula é que se forma um cidadão, na sala de aula é que se muda uma nação, na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor. Muito obrigado a todos e tenham uma boa noite. Mais uma vez, boa noite. Cumprimento aqui
todos os colegas vereadores, sou o presidente da mesa, o vereador Bel Oliveira, cumprimento todos os cidadãos presentes, especialmente os professores e alunos do Colégio Profissional Áurea. E queria aqui especificar um pouco mais o meu pronunciamento agora, já que a temática que mais se evidenciou hoje aqui foi a questão da violência e a necessidade de nós tratarmos esse problema social, já que alguns vereadores trouxeram o pronunciamento canalizado para a questão das políticas públicas que aconteceram no município e também a ação de alguns deputados aqui no nosso município. O vereador Jonas, em especial, reclamou a respeito de alguns deputados que já foram votados historicamente nesse município que pouco fizeram pelo município como um todo. E eu tenho muita satisfação, honra em dizer que eu acompanho voto de um deputado, defendo um deputado, milito por um deputado que marcou a história desse município por ser o primeiro deputado a trazer uma emenda para esse município, pois até a ação legislativa desse deputado do município, destes deputados, o município nunca tinha recebido uma emenda parlamentar. E este trouxe 3 emendas de pavimentação que contabilizaram 2 milhões, que foi o deputado Nelson Pereira e a deputada Maria Leão Carmo, e que são, de certa forma, ramificações da política do Brasil, do Partido dos Trabalhadores, especialmente falando do nosso eterno presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. E a gente sabe que muitos são os deputados que hoje vêm ao município solicitar o apoio da população para representar a mesma no Congresso Nacional, mas que muitos deles foram culpados, inclusive, pela situação que o país passa nesse momento. E a gente sabe que, por cultura, nós não acompanhamos a vida pública e o mandato dos nossos deputados. Mas o país entrou num período de efervescência política, quando a presidenta Dilma foi cassada, e nós pudemos acompanhar um pouco mais de perto, até porque a Globo evidenciou, a Globo trouxe a atenção do cidadão, porque ela precisava, para que o cidadão assistisse o que foi ali efetivado. E alguns deputados foram protagonistas nessa ação de cassação, de desmonte social do Brasil, porque o que ficou evidenciado foi isso. A cassação de Dilma foi justamente para se implementar no Brasil um desmonte social. E qual foi esse desmonte social? O desmonte social foi, como bem disse o vereador Denilson Macedo Filho, foram mais leis que foram reformuladas posteriormente à cassação da presidenta Dilma. E qual foram essas leis? A lei do teto dos gastos. O vereador Denilson falou aqui, mas ele assim não especificou. Eu queria aqui especificar. O que é a lei do teto dos gastos? É uma lei que foi criada para que, a partir de 2020, o investimento de educação e saúde e ação social no Brasil fosse congelado. Ou seja, mesmo que se aumente a demanda da saúde, mesmo que mais pessoas adoeçam, mesmo que mais alunos precisem de educação, o valor de investimento vai ser o mesmo. Isso é um retrocesso social que vai para a história desse país. Outra situação que ficou bem evidente em relação à vontade dos políticos que aqui ficaram representando o Brasil, na pessoa do presidente, que lamentavelmente aí está, é a reforma trabalhista. A reforma trabalhista veio dar uma punhalada em todo e qualquer trabalhador brasileiro, principalmente trabalhador da iniciativa privada. E aí, para complementar todo esse show de horrores, veio a lei de terceirização, que é outra lei que vem também desestabilizar o concurso público, desestabilizar o servidor público brasileiro e precarizar o serviço público. E com essa veio um checkmate, que seria a reforma da Previdência, que inviabilizaria todo o serviço social no Brasil. E aí alguns deputados tiveram a honradez, tiveram a coragem de militar o povo, de chamar a atenção do povo. Graças a Deus que existe para isso as redes sociais, e o povo se manifestou e o povo acordou e pôde efetivamente conter esse show de horrores que se implantou no Brasil, impedindo que a reforma da Previdência fosse votada e aprovada. Mas mesmo assim é bom que as pessoas saibam, que vocês jovens saibam, que o Brasil enfrenta um problema muito crônico, muitos deles, porque alguns deputados que estão aqui pedindo voto hoje no município, votaram na lei do teto dos gastos, queriam votar, apoiaram, discursaram em plenário em Brasília a favor da reforma da Previdência, queriam votar na lei de terceirização e votaram em outros projetos, inclusive tem em pauta um projeto de acabar com a estabilidade do funcionário público. E nós, funcionários públicos, nós cidadãos que seremos, como vocês serão,
funcionários públicos, se Deus quiserem, tem que estar acordado para isso, para não acontecer como aconteceu com o porco, a vaca e com a galinha. Então, são situações que se criam no Brasil e que nós não acompanhamos como cidadão e que nós só vamos sentir na pele quando lá na frente a gente precisar da lei trabalhista e nós não encontrarmos mais. E assim aqui tem alguns deputados que realmente estão mandando emenda para o município, paciência, o presidente do concluir, estão mandando emenda para o município, mas que é fruto das negociações que aconteceram em Brasília para que tudo isso acontecesse. E todo mundo aqui em Aporá sabe quais foram os deputados que votaram, que fizeram os presentes, que efetivamente contaminaram o Brasil com as leis que foram aprovadas. E é importante que vocês, se não sabem, procurem saber, porque eles estão aqui com algumas poucas emendas oriundas dessas negociações para beneficiar pontualmente ou circunstancialmente o município, mas acabar com o laço social que foi construído a partir de muita luta ao longo da história do Brasil. No mais, muito obrigado a todos e que tenham todos um bom final de semana e que Deus possa nos ajudar.